Hello, hello, Teacher Vini aqui, e nesse vídeo eu quero responder a prova de inglês do Enem de 2025. É um vídeo diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui no canal, mas quero aproveitar que o Enem foi agora nesse último domingo, 9 de novembro, e trazer isso aqui para vocês. Essa foi a prova, é o caderno azul. Vamos dar uma olhada então nessas questões, começando aqui pela primeira. É um texto curto, mas uma boa forma de fazer a questão é ir direto para o enunciado, olhar o que a questão está pedindo antes mesmo de ler o texto. Então ela diz assim: ao abordar um aspecto da celebração do Halloween, esse texto tem por objetivo. E agora eu vou ler o texto e vamos tentar entender o que é que a questão está pedindo. Então o texto começa assim: Glory Ames, from White Earth Reservation, is frustrated that despite the presence of several indigenous reservations near Moorhead, local Halloween stores still feature a western section with costumes such as Powwow Princess. Even worse, despite a long-running debate about racism and cultural appropriation, often prompted by backlash against celebrities and politicians for donning offensive costumes, people continue to wear such costumes. Já tem alguns termos-chave aqui, algumas partes importantes que a gente já quer destacar aqui para entender o que o texto quer nos dizer. Last Halloween, Ames spotted a photo on Instagram of a girl dressed as a Native American with a bullet in her forehead. She immediately reported it to the social media platform and had it removed. They blatantly take certain aspects of our culture, race, religion and use it for their advantage and ignore the people living it, said Ames. Essa parte final também, termos que ela usa aqui também vão ser importantes para a consideração aqui do texto. Vamos olhar para as alternativas. Esse texto tem por objetivo denunciar a violência contra crianças indígenas? Não, em nenhum momento o texto fala de violência. Ele fala que de bullet in her forehead, mas isso era a fantasia, não foi uma bala real na testa, né, de nenhuma criança. Descrever costumes tradicionais em celebrações indígenas, não é isso. Não há celebrações tradicionais aqui, nem costumes tradicionais. Valorizar as vestimentas características dos povos originários, também não. Criticar a exploração indevida de elementos da identidade indígena, essa é a melhor opção. Para terminar, a letra E. Sugerir ações de combate ao preconceito contra os povos originários. Ele não cita nenhuma ação de combate. Fala da ação aqui da Glory Ames, de ter denunciado uma foto que ela viu, e esse é o argumento que ela usa, essa exploração indevida de elementos da identidade indígena. É o que ela declara aqui no final, é o que esse segundo parágrafo quer dizer aqui também. E o que o terceiro parágrafo também quer dizer na forma de um exemplo. Então, primeira questão aqui do caderno azul, resposta à letra D. Vamos para a questão número 2. A questão pergunta: neste texto, ao discorrer sobre a relevância da filosofia, a escritora Angela Davis tem por objetivo. Vamos ver o texto. My idea of philosophy is that if it is not relevant to human problems, it does not tell us how we can go about eradicating some of the misery in this world, then it is not worth the name of philosophy. Nessa primeira frase, nós já temos algo importante que ela quer dizer aqui. Se a filosofia não é relevante para problemas humanos, se ela não nos mostra como erradicar algumas das mazelas, das misérias deste mundo, ela
não vale o nome de filosofia. Vamos continuar. I think Socrates made a very profound statement when he asserted that philosophy is to teach us proper living. In this day and age, proper living means liberation from the urgent problems of poverty, economic necessity, and indoctrination, mental oppression. Então, a relevância da filosofia para essa autora tem por objetivo criticá-la pela restrição temática? Não, não é uma boa opção. Vinculá-la ao universo acadêmico? Também não. Afastá-la da abordagem socrática? Não, ela cita o conceito aqui de Sócrates, que a filosofia nos ensina a viver propriamente. Letra D, aproximá-la dos problemas sociais. É o que a primeira frase quer dizer, né? Essa relevância da filosofia está nessa aproximação dos problemas sociais. Ela fala que se a filosofia não é relevante para resolver esses problemas, ela não é de fato filosofia. E no final do texto ela cita alguns exemplos também de problemas: pobreza, necessidade econômica, indoctrination, mental oppression, responsabilizá-la pela pobreza humana. Não, a melhor opção aqui também é a letra D. Até aqui, dois textos curtos, textos que não exigem muita leitura, vários termos semelhantes aqui no português, vários cognates, os cognatos, questões relativamente tranquilas, que cobraram bastante interpretação. Não são questões que a resposta está vinculada aqui a algum ponto de gramática ou algo assim. Continuando, vamos dar uma olhada na questão número 3. E já dá uma olhada no texto, nós já conhecemos aqui um outro gênero. É um poema, poderia ser um trecho de uma música, né? A gente vê essa cara desse gênero, a gente reconhece logo. Aqui é um poema. Então vamos lá. Nesse poema de uma autora de ascendência indígena, o eu lírico ressalta a. Só um comentário. A primeira questão trouxe esse tema dos povos indígenas. Terceira questão também, de novo, trazendo esse aspecto aí, algo que é comum no Enem, esses temas de questões sociais, grupos minoritários. Então vamos lá, o que é que ele quer saber aqui? O eu lírico ressalta a. Vamos olhar o poema. Remember the sky that you were born under. Know each of the stars' stories. Remember the moon, know who she is. Remember the sun's birth at dawn. Remember your birth, how your mother struggled to give you form and breath. Remember the earth whose skin you are. Red earth, black earth, yellow earth, white earth. Brown earth, we are earth. Remember the plants, trees, animal life, who all have their tribes, their families, their histories too. Remember, you are all people, and all people are you. Remember, you are this universe, and this universe is you. Remember, all is in motion, is growing, is you. Título do poema: She Had Some Horses. Então, o que é que o eu lírico ressalta? Potência dos astros celestes. Fala aqui de céu, estrelas no início, nada referente à potência. Então, não é a letra A. A origem das plantas e dos animais. Cita plantas, cita animais também, mas nada referente à origem. Só essa relação de que ele fala aqui, né? Cadê? Lembre os plantas, os animais, todos com suas tribos, suas famílias, suas histórias também. Não, não cita a origem. Importância do apego à terra natal. Ele fala aqui de lembrar. Ele fala muito de terra, mas não apegam à terra natal. Relação entre seres humanos e natureza.
A gente vê isso bem presente nessa estrofe aqui, na terceira estrofe. Vai falar de vários tipos de terra: Red Earth, Earth, assim por diante. As plantas, as árvores, todos têm as suas tribos, suas famílias, suas histórias também. Então, fazendo essa semelhança aí dos seres humanos com as plantas, os animais, a natureza, relação entre seres humanos e natureza parece ser a melhor alternativa. Letra E. Conexão entre o tempo real e o tempo imaginário. Não, essa opção com certeza não. Não tem nada sobre tempo imaginário no poema. Então, relação entre seres humanos e natureza. Aqui no início ele fala de aspectos da natureza também. Isso também parte da resposta. E essa terceira estrofe, mais ainda. Então, questão 3, letra D. Vamos então para a quarta questão agora. Também um texto curto, um único parágrafo, como foram as questões 1 e 2. Agora ele diz assim: nesse texto, a expressão Snowflake Generation é usada para. Uma estratégia que pode ser usada aqui é a estratégia de scanning. Eu vou procurar no texto exatamente onde aparece esse termo e tentar dali encontrar minha resposta. Dando uma olhada rápida no texto, a gente vê que Snowflake Generation está aqui. Vamos olhar exatamente para a frase em que esse termo aparece. The shock of this may account for the emergence of the snowflake generation of university students who are so delicate they can't handle controversial ideas being put forward in their lectures. Com isso, vamos ver o que as alternativas nos dizem. Essa expressão é usada para abordar obstáculos impostos a universitários. Não fala de obstáculos aqui, né? Pelo menos não nessa frase, mas deles serem delicados a ponto de não conseguirem lidar com ideias controversas que são colocadas, são apresentadas em em palestras. Destacar mensagens de incentivo a estudantes, não é essa ideia que a gente encontra aqui nessa frase. Estimular ações proativas em situações de emergência, também não. Retratar relações conflituosas em ambiente universitário, essa pode parecer certa pela indicação aqui de ideias controversas, isso aqui gera uma situação de conflito. Opção letra E. Apontar posturas de uma juventude avessa a contrariedades. Apenas por essa frase aqui, já há indicação que a letra A é a melhor resposta. Vamos olhar o texto para ver se em outras partes a gente encontra ideias que vão reforçar isso daqui, ou alguma ideia que aponte para talvez a letra D, alguma das outras opções, menos provável. It is true that all children are special simply because they are children, but most adults are not special, and children end up as adults pretty quickly. Life can be difficult and even disappointing. The shock of this may account for the emergence of the snowflake generation of university students who are so delicate they can't handle controversial ideas being put forward in their lectures. The roots of this fragility run deep in modern culture. So, an approach of the world states life is wonderful, you're special, and if you are a good boy or girl, life will be amazing forever. Is not a message designed to aid bouncing back from failure or confronting catastrophe. Resilience is not about feeding ego, telling your children how wonderful they are, but strengthening it. Então, o restante do texto
principalmente essa parte final, corrobora aqui a letra A, que são posturas de uma juventude avessa à contrariedade. Uma juventude que não está preparada para lidar com adversidades. São jovens que precisam desenvolver resiliência. Se a pessoa aqui já conhece a ideia desse termo, já tinha visto antes, apenas com a leitura da frase onde está Snowflake Generation seria suficiente para responder aqui letra E. Claro que a leitura do texto, já que não é um texto longo, confirma isso, ajuda também, mas que esse é um termo que também tem sido usado bastante aí recentemente para se referir a essa geração que não está preparada para certos desafios da vida. Vamos para a questão 5. Agora, com uma imagem, a gente pode dar uma primeira olhada aqui, identificar um balcão, que copos, identificar que é um coffee shop, uma cafeteria, né? Vamos ver o que o enunciado está pedindo. Nesse texto, a pergunta What is sleep? Em uma das embalagens do produto está relacionada a ou ao escassez de horas de sono, estímulo a um descanso de qualidade, gasto com bebidas que combatem a insônia, consumo de bebidas que causam dependência, necessidade de um produto que provoque o sono. Então, vamos entender a imagem aqui. Por ser uma cafeteria, isso aqui se trata de embalagem de café. A gente pode perceber primeiramente aqui umas quantidades, né? 8 ounce, 12 ounce, 16 ounce. Ounce é uma medida de volume. Nós não estamos acostumados a usá-la. Aqui a gente veria ml, um café de, ah, vou chutar aqui, 250 ml, 300, 500, algo assim. Ounce se traduz por onça, mas o tamanho dos copos já nos dá essa ideia de que essa é uma quantidade menor de café e aqui maior ainda que não entendo o que é esse ounce. Slept 8 to 10 hours. Então, esse é um café para quem dormiu de 8 a 10 horas. A gente entende então que a pessoa está descansada, acordou preparada para o dia. Em comparação aos outros, precisaria aqui de uma quantidade menor de café para ser ativa durante o dia. Aqui ele está mostrando que é para quem dormiu de 5 a 7 horas, uma quantidade menor de sono, então vai precisar de mais café. Tanto na cultura americana, aqui também no Brasil, o cafezinho é tradicional, né? Aquele cafezinho logo de manhã para dar aquela energia no dia. Então esse aqui vai precisar de mais café, porque dormiu menos. E esse último ele pergunta, né? What is sleep? O que é sono? Ou o que é dormir? Tanto uma pergunta como outra vai me ajudar a entender que aqui, se eu for pensar nessa escala, aqui foi quem dormiu menos de 5 horas, ou talvez nem dormiu. Passou a noite acordado, trabalhando, estudando, e tem que ser produtivo no dia seguinte. Vai precisar dessa quantidade maior aqui de café. Então vamos ver as opções que a gente tem. Então a pergunta What is sleep? O que é sono? O que é dormir? Em uma das embalagens do produto está relacionado a escassez de hora de sono. Essa ideia aqui de que a pessoa, nesse caso, quase não dormiu. Então nem sabe o que é sono. Por isso a pergunta. Mas vamos comparar com as outras alternativas. Estímulo a um descanso de qualidade? Não. O café é para, na verdade, lhe deixar ativo, né? Acordado. Não é isso. Gasto com bebidas que combatem a insônia. Não, o café não vai combater a insônia. É para que, na verdade, durante o dia você fique ativo. Não é para lhe ajudar a dormir. Consumo de bebidas que causam dependência. Não, também não é isso, embora
Se eu pensar aqui longe demais e pensar que o café pode gerar uma dependência, eu estou indo muito além aqui da questão. Não é uma boa alternativa. Necessidade de um produto que provoque o sono. Pelo contrário, o café é para combater o sono, para que você fique ativo durante o dia. Letra A, então, resposta correta para a questão 5. Alright. Foram essas então a questão do Enem, as questões do Enem. Me fala nos comentários o que é que você achou da prova, você que respondeu. Você que não respondeu e acompanhou aqui, acha que você sairia bem ou não? Me fala aí e até a próxima.